E aí eu consegui superar esse tsunami que foi, né, essa minha briga, porque eu não, essa minha saída lá do bolsonarismo. Porque do PSL tudo bem. O problema é você sair do bolsonarismo. Porque não, você é o cara, pô, vamos falar, pode ter várias críticas, mas, porra, a Carla Zambelli, meu irmão, ela, 15 dias antes, ela convidou o Sérgio Moro para ser padrinho de casamento dela. Quando o Moro abriu com o Bolsonaro, que ele sentou e fez a coletiva, ela foi a primeira a chamar ele de traidor. Sendo que 15 dias antes, ela tinha colocado o cara como padrinho de casamento, deu um microfone para ele, ele fez uma declaração para ela. Naquele momento, ele era o Sérgio Moro, né? Era o cara que combateu a corrupção. Foi por isso que ela chamou ele para ser padrinho. Por isso que ela chamou ele para ser padrinho. Ele foi lá, fez uma puta de uma declaração para ela, e quando chegou 15 dias depois, 20 dias depois, que ele rompeu com o Bolsonaro, ele rompeu porque o Moro viu. Ele pode ter errado com o Lula, pode ter tudo, mas ali, como ministro da Justiça, ele viu o momento em que o Bolsonaro, e tem gravado naquela reunião dele, Bolsonaro vira e fala: porra, quem manda nessa merda sou eu tô pedindo pra fazer, se não fizer, tira quem não fez, ou então tira o ministro, e olha pro lado. E o Moro aqui, tipo assim, ó, se você não fizer, eu tiro. Ele só não falou nessas palavras. E o Moro tava incomodado, porque o Moro, porra, muda o diretor da Polícia Federal. O Moro não. O diretor da Polícia Federal eu escolhi. Não, você tem que mudar. Porra, o cara tá enchendo o saco do meu filho no Rio de Janeiro. Muda o diretor do Rio, muda a COAF. E porra, o Moro viu que não tinha como. Ele que tinha... Naquele momento ainda, ele era a áurea da anticorrupção. Ele não podia ficar sentado na mesa com aqueles caras. Aí ele pede para ir embora. No dia seguinte, meu irmão, ele virou o Judas. Ele virou o traidor, comunista. E os caras vieram pesado em cima dele. Porque o Bolsonaro, ele passa maior parte do tempo dele, cara, defendendo os filhos. Principalmente o senador da rachadinha. Dá pra ver lá, que aí parece que ele tá constantemente em apuros. E aí ele tá em apuros, ele pega, porra, liga lá e fala: porra, o Monark, cara, ele não tá resolvendo as coisas pro Flávio. Tira ele, bota lá no Acre. É assim que ele faz, é assim que ele atua. De uma maneira autoritária. Então ele mexeu no COAF, porque o COAF é quem pode entregar o que um deputado faz por debaixo dos panos. E o COAF chegou. Ele... muda o COAF, tira o poder do COAF. Entregou o COAF lá para o banco... o Ministério da Economia, né? O Banco Central, na verdade. Primeiro para o Ministério da Economia, depois, se está certo, depois para o Banco Central. Aí, Polícia Federal. Porra, a Polícia Federal tá chegando, vai pegar o Queiroz. Porra, a Polícia Federal intimou o filho, o Flávio... Tira o diretor da Polícia Federal. Muda. Muda o cara do Rio de Janeiro. Quem é o cara do Rio de Janeiro? O fulano. Muda. Então ele foi fazendo isso, e isso ele faz o tempo todo, porque todo dia surge uma merda que eles fizeram e que eles ocultaram da gente, ocultaram do país e ocultaram daqueles que ajudaram ele a chegar no poder. Então é meio que ele bota a mão aqui para estancar essa água, vaza daqui, aí ele bota aqui, então ele fica assim, ele fica aqui assim o tempo todo. E aí aparece um outro buraco. Aparece um outro buraco, toda hora, é o cheque da Michele, é o Queiroz. Porra, o Queiroz foi descoberto dentro da casa do advogado. Do sítio do advogado, do cara que não era advogado, que agora é advogado, que ele passou uma procuração, e é filho, e é rachadinha, e é compra de mansão, e é compra de apartamentos, não tem... Quem comprou teu apartamento? Não, foi um amigo meu que me vendeu. Quem é teu amigo? É um policial. Pô, mas como é que o policial tem esse dinheiro todo pra... E aí é uma coisa atrás da outra. Porra, Queiroz, não, eu vendia carro. Porra, mas o cara, a imagem do cara lá fazendo a rachadinha. Não, eu vendia carro, não sei o que, coisa e tal. Isso tudo, cara, foi enfraquecendo. Então, esse nosso primeiro momento aqui, eu pergunto pra vocês, né, ou pro público de vocês, qual vai ser o discurso do Bolsonaro em 22? Ele não vai poder falar que ele combateu a corrupção. Não vai poder falar isso para ninguém. Sim. Ele não vai poder falar. Então ele vai combater o Covid. Então isso muito menos. Então ele vai chegar sem discurso, irmão. E eu vou te falar, dessa vez não vai ter facada.
para tirar ele dos debates. Ele vai ter que ir pro debate, entendeu? E no debate, meu irmão, ele vai encarar um Lula, ele vai encarar um Ciro Gomes, ele vai encarar o Dória, ele vai encarar um monte de gente que vai estar sedenta, porque o Bolsonaro, ele é um dicionário, ele é um poço de conteúdo de merda, entendeu? É verdade. Sim. Ele é o cara que for debater com o Bolsonaro e, o Ciro, entendeu? Casca grossíssima, o Lula, com a vivência que ele tem, Dória, o caramba. Eu não tô. Esquece as críticas a cada um. Eu tô falando dos caras, meu irmão. O cara vai sentar. Vai sentar na cara do Bolsonaro, meu irmão. O cara vai sentar de 12 na cara dele a queima-roupa, entendeu? E ele não vai ter o que falar. Ele não vai ter o que falar. Porra, você combateu a pandemia, Bolsonaro? Porra, com 500 mil de mortes lá, talvez, e eu espero que não, mas, porra, pode estar muito maior. Você combateu como, Bolsonaro? Tem 110 e-mails aqui, Bolsonaro, seu que você, da Pfizer para você, e você não quis comprar as vacinas, que se ele tivesse comprado em agosto, talvez 80 milhões de brasileiros não tivessem morrido. Então é uma série de coisas que vai vir... 80 milhões é muito. 80 mil. 80 mil. Perdão. Não, sim, 80 mil. Sim, só pra... Não, tá certo. Melhor eu corrigir do que esse cara achando. Corrigiu bem. Ele não vai ter discurso, ele vai chegar lá e vai ficar, sabe... Ele vai entrar em choque. Não, eu também acho que ele é fraquíssimo. Ele vai entrar em choque, entendeu? E depois ele comprou aquela Covaxin da Índia lá por... 1000%. Pois é. 1000% mais caro. Hoje, o Osmar Terra, de novo, o Osmar Terra, aquele lá que a gente no início falou aqui, que foi o secretário de Cultura, né? O Osmar Terra, hoje, meu irmão, ele foi massacrado na CPI, porque os caras... Entendeu? Ele era super negacionista, né? Totalmente negacionista, contra a máscara, contra a vacina, contra o isolamento, contra tudo. E não adiantou ele falar que não, porque os caras hoje puxaram os vídeos e falaram, vamos assistir. Passaram um clipe dele, um clipe dele de uns 3 minutos, ele só... Falando as merdas que ele falou. Os caras relembraram a ele hoje. Foi? Eu não vi isso aí. Como que reagiu? Não, essa CPI, ela tá mostrando ao país realmente a verdade. Ela tá mostrando ao país por que veio e o que realmente acontece. Essa CPI, ela não vai ser a CPI que as pessoas... existe um ditado em Brasília, de pizza? Que a CPI começa, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Essa, ela vai terminar. Tanto é que ela vai terminar que o Arthur Lira hoje já falou, não, a CPI não vai dar em nada. Porra, o Arthur Lira tá abraçado no Bolsonaro, mandando no Bolsonaro. Como se ele tivesse... É como se o Arthur Lira tivesse colocado na bunda do Bolsonaro um fio e um joystick, e ele faz com o Bolsonaro o que ele quer. É isso, essa é a verdade. Hoje, quem manda no país hoje chama-se Arthur Lira e o Ciro Gomes, o Ciro Nogueira, que é o chefe do Arthur Lira, que é o cacique do PP. Quem que é esse Ciro Nogueira? É um senador. É um senador? Senador do PP, que é o cara que manda no Arthur Lira, que manda no Centrão, né? E o Arthur Lira tá de presidente da Câmara, meu irmão. É muito alto a parada, entendeu? Então, o Bolsonaro hoje ele tem o domínio da Câmara. Ele, E o Senado? Como que ele é? O Senado é o seguinte, o Rodrigo Pacheco, ele é mais low profile, ele é mais tranquilo, entendeu? Ele é mais... É um cara, advogado, ele não é metido na curriola, então ele fica mais panos quentes, sabe? Ele vai levando... Ele era contra montar a CPI, que ele sabia que a porrada ia comer, mas ele foi para a televisão e falou, eu sou contra, acho que não é o momento, mas eu vou acatar o que o STF mandou. E o STF mandou eu instalar a CPI, está instalada a CPI. Agora é com vocês. E o pau está comendo na CPI violentamente, porque está botando o dedo na ferida e mostrando. E a CPI com autorização total de lembrar. Porque se o cara mente, não, eu não falei isso não. Ah, não falou? Roda o VT. Aí o cara, igual o Osmar Terra hoje. O Osmar Terra ficou olhando para os VTs dele como se ele falasse, meu Deus do céu, o que eu falei durante meses atrás? Porque ele falou que ia morrer 2.000 pessoas, que ia acabar logo 3 meses depois, ia acabar a pandemia, que isso não era nada, né? Que, tanto é que ele influenciou a cabeça do Bolsonaro, e o Bolsonaro passa a chamar de gripezinha, resfriadozinho, e daí? Eu não sou coveiro, nada posso fazer, não vou comprar vacina, isso vai passar, e quem pega Covid
que é marica e mais um monte de coisa que vocês viram aí, que não é loucura minha o que eu tô falando aqui. Isso tá tudo documentado, tá tudo filmado, gravado, né? Então, esse é o clima de Brasília, cara, hoje, entendeu? Hoje a gente tem uma polarização entre esquerda e direita. O Lula, surpreendentemente, o Lula está sendo absolvido de tudo que ele vinha sendo praticamente condenado. Mais ou menos, né? Na verdade, eu acho que chegou a estacar zero a investigação. Sim, novamente. Mas, porra, né? Para ele se torna candidato. Sim. E aí, no momento que ele se torna candidato, meu irmão, ele virou um leão, entendeu? Então o Lula deu uma crescida boa, entendeu? Eu acho que sim, eu concordo com você nesse sentido, porque o Bolsonaro é tão ruim e a esquerda não produz novas lideranças há muito tempo. E eu acho que nisso o Lula tem uma força. Sim. Mas eu acho que não dá pra subestimar o quanto o povo brasileiro não vai comprar essa história do Lula de novo, não, velho. Sim, eu também concordo com você. O que me deixa aflito é a tal da terceira via. O que te deixa aflito, Nilo? Porque, porra, essa terceira via ela precisa se concretizar. Ela não se concretizou. Você hoje tem o Ciro brigando com o Lula. Os dois brigando. Aí você tem Amoedo... O Amoedo saiu, né? Então, saiu, mas vamos... Vai que ele volta. Até há pouco tempo tinha Amoedo, Luciano Huck e Dória. Danilo Gentili falou que Danilo quer. Gentili e não sei... Então, esses caras pegam um público meio parecido, né? Sim. Então, eles se fragmentam ali. Se fragmentam. O Ciro brigando com o Lula. Aí os outros candidatos que vão aparecer ainda no caminho, a gente não sabe como é que vai formar. E tudo que o Bolsonaro quer é isso. Ele quer fazer a polarização entre ele e o Lula. Ele acredita que tudo que o PT fez, tudo que aqueles anos todos de Lula, Dilma e etc e tal, o Bolsonaro acredita, exatamente como você falou, né? Acredita que... o povo talvez não compre a ideia do Lula. Compra agora que está essa empolgação, né? O Bolsonaro está acreditando nessa levada. Contra o Bolsonaro, eles compram o Lula. Entendeu? Porque eu acho que o Bolsonaro e o Lula, eles são dois animais do mesmo calibre, do mesmo perfil, entendeu? São os ídolos, são os mitos de dois polos, mas teve muita gente que votou no Bolsonaro que também votou no Lula no passado. E tem muita gente que votou no Bolsonaro, né, para não votar no Haddad, e que eu sei agora que não vai votar nunca mais no Bolsonaro. Então, exato. O Bolsonaro ele tem aquele percentual dele que não cresce. Ele ele ganhou porque veio uma fatia aqui que ficou, porra, não, peraí, somos anti-PT, então vamos votar no Bolsonaro para tirar o PT. Mas essa fatia que votou no Bolsonaro para tirar o PT não vota mais no Bolsonaro diante de tudo que nós falamos aqui, muito mais coisas que o Ciro ontem falou aqui, né? Eu concordo plenamente. Só acho que, tipo, o Bolsonaro com certeza vai pro segundo turno porque ele tem uma base forte ainda. Ele tem a base forte ainda. E ele é presidente, né? Meio que tem a máquina na mão. Exatamente. E então a questão é quem que vai ser o que vai pro segundo turno com ele. A tal da terceira via o Lula, né? É isso que tá se discutindo hoje. Como o Bolsonaro pega muito as pessoas da direita, meio que sobra a parcela dos indecisos, dos que não são nem direita nem esquerda, e sobra a parcela da esquerda. Aí vira essa briga do Lula e Ciro. Depende de como for se o Ciro conseguir vencer na esquerda e captar as pessoas que são... Lula. Que são independentes, que não são em direita nem de esquerda. Entendi. Se ele vencer na esquerda, cooptar a esquerda nesse sentido, e conseguir pegar os independentes, ele consegue ir pro segundo turno. Sentido. A questão é, vai ter algum candidato que vai pegar os independentes de mão cheia? Exatamente essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz em Brasília, essa é a pergunta que o país nas ruas fazem, né? E eu não saberia te responder nesse momento. Eu não consegui ainda entender quais são os caminhos, porque o negócio está muito difícil. Tem uma pandemia, você vê, a esquerda foi para a rua agora, né? Mas, cara, é aquela rua meio que, não podem mais reclamar do Bolsonaro, que fez aglomeração lá. Porque perderam esse discurso, porque foram para a rua. Mas, cara, é necessário ir para a rua.
Entendeu? É necessário. Você só faz uma derrubada, você só atinge o grau de uma catarse e de um empurrão se você estiver na rua, cara. E a pandemia não permite isso nesse momento, entendeu? Que você tem que ter uma magnitude Exatamente. na rua. Você lembra lá quando a Avenida Paulista ficou com 3 milhões de pessoas para tirar a Dilma. 2013, aquilo foi uma catarse, que sabe? Aquilo foi um negócio que, porra, eu não vejo acontecer de novo nesse momento. E essa pandemia, ela veio para quebrar o país, né? Quebrou o mundo, mas aqueles países, né, que se prepararam, aqueles países que tiveram seus líderes, que foram líderes, que não foram negacionistas, que entenderam e acompanharam a ciência, que acompanharam a OMS, que acompanharam os médicos e etc., são países que estão fazendo show. Acabou de ter show em Lisboa agora com 6 mil pessoas. Nova York. Foo Fighters fez agora em Nova York com... Não, foi em Nova York? Não Foo sei, eu sei Fighters que... Fez com 20 mil pessoas. Vai ter um sabe? do Bruce Springsteen em Nova York. Pois é, teve em Barcelona, já teve em Cancún. As coisas estão voltando, né? Assim, apesar de que tem gente morrendo no mundo inteiro, né? Tem lockdown por diversos cidades, estados e países, enfim. Mas os países que se prepararam, tiveram seus líderes ali com punho, eles seguiram uma rota, né? Uma salvação, uma luz no fim do túnel. O país, cara, tá à deriva, a gente está à deriva, né? Essa vacinação pingada, que agora né? está pausada porque tá pausada. acabou, né? Então é uma série de situações que preocupa muito o país. E teve sabe? alguns